Irmãos, terminado esse período, esse momento gostoso, creio que muitos de vocês já estejam sabendo disso. Na próxima quinta-feira agora, às 9 da manhã, me parece, começa a Assembleia Mundial da Igreja. Espera-se que ali naquele ginásio na cidade de San Antonio, no Texas, Estados Unidos, pelo menos 55 a 60 mil pessoas de mais de 200 países do mundo estejam reunidos ali para este momento que seguramente será histórico, marcante para essa igreja. A Assembleia Mundial, ela define assuntos de interesse mundial da igreja. E como são tomadas as decisões ali? Os líderes das nossas instituições, como as nossas igrejas aqui, são administradas pela Associação Mineira Leste, Central, melhor dizendo, Leste onde eu trabalhei antes. A Associação Mineira Central, sede aqui em Belo Horizonte mesmo, ela tem ali o seu líder, o seu presidente. Então, ele é um dos enviados da igreja, o diretor de uma grande instituição, como a Universidade da Igreja, das demais regiões administrativas. Também é escolhido para cada região um membro de igreja, como nós estamos aqui. É escolhido um pastor de igreja também, e assim é diversificado a situação, isso para todas as partes do mundo. E ali em assembleia, eles vão escolher comissões, onde serão debatidos assuntos e é voltado para o plenário, a mesma forma que é feito aqui, como a secretária leu essa ata, de uma deliberação que a comissão apontou. Então é feito da mesma forma e os assuntos então eles são tomados e eles vão ser colocados no manual da igreja, e as igrejas de todas as partes do mundo irão proceder de acordo com aquilo que foi decidido. Seguramente o assunto que agita os bastidores da igreja é o assunto da ordenação ou não ordenação da mulher ao ministério pastoral. Este assunto foi proposto na última assembleia para ser objeto de estudo. E como a igreja trata quando é sugerido um assunto, ela escolheu considerados melhores teólogos de diversas regiões do mundo. 10 teólogos, 5 estudariam e formariam o seu documento como sendo favorável à ordenação da mulher ao ministério pastoral. 5 estariam estudando o contrário à não ordenação. E eles agora, nesta assembleia, lá nos Estados Unidos, eles irão expor o seu assunto, irão expor a sua conclusão. Dado este procedimento, os dois grupos, o pró e o contra, irão expor então a sua conclusão. Em seguida, o plenário vai votar se vai ser favorável ou não à ordenação de mulheres. Talvez seja um assunto assim que o fato de não vermos mulheres pastoras possa causar uma certa estranheza, né? Principalmente aos que estão há mais tempo na igreja, 40, 50 anos, não é? Vale lembrar que a Bíblia, ela silencia sobre o assunto. Um grupo que pensa, se a Bíblia silencia é porque não deve ser ordenado. O grupo que acha que sim, se a Bíblia silencia, o silêncio consente tudo, então pode. Não é? Certo é o seguinte: estejamos seguros de que Deus irá conduzir este assunto. Deus irá conduzir esta assembleia. E estejamos abertos para sim ou não. Não importa. Diz que Deus, quando a igreja em oração, ela se reúne, a voz de Deus, ela se torna presente ali. E as ações a serem tomadas, elas são resultados da vontade de Deus. Então, não atemorize, não se turbe o seu coração. Esteja certo de que aquele que comprou esta igreja com o seu sangue, ele vai dirigir os assuntos e as decisões a serem tomadas serão o eco da voz de Deus. Tá bem? Eu estarei ali presente. Na segunda-feira estarei viajando para lá.
E estou ansioso para participar então deste momento especial, como disse, histórico da igreja. Outros assuntos serão tratados ali também, não é? E estou bem seguro que Deus irá conduzir. Eu estou dizendo isto para quê? Porque nos foi passado um comunicado do presidente mundial da igreja, pastor Ted Wilson, para que cada igreja clamasse pelo poder de Deus, exatamente para que Deus possa atuar ali. Então estou aqui para fazer um pedido, para conclamar a igreja, para nos aplicarmos à oração de maneira assim bem contundente nesses próximos dias. Na verdade, a oração, o clamor deve ser um estilo de vida nosso, mas quando tem um motivo especial, isso deve intensificar ainda mais em nossa vida. E por que não orarmos agora? Vamos se ajoelhar e vamos pedir a Deus. Grande Deus e soberano Pai Celestial, Senhor, nos alegramos por estarmos na Tua presença, porque estamos neste lugar especial onde há muito tempo atrás foi escolhido para ser um centro de adoração. Estamos já seguros da Tua presença aqui em nossos corações também. Senhor, estamos neste momento fazendo um clamor a Ti, para que verdadeiramente Tu possas dirigir esta Assembleia Mundial. Que a vontade humana seja colocada de lado, que o Teu querer, a Tua vontade expressa possa entrar em ação, e cada assunto a ser decidido ali seja realmente a Tua vontade. Principalmente esses assuntos mais sensíveis, que a Tua liderança, a liderança de Cristo, possa estar presente ali. E esta igreja possa tomar rumos que sejam realmente para terminar a obra da pregação do Evangelho. E abençoe-nos neste momento que vamos expor a Tua palavra, a fim de que possamos realmente ouvir a Tua voz a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Antes da palavra, só um único assunto que eu gostaria de reforçar, que foi passado aqui, todos são de igual importância, mas foi falado aqui do encontro de casais, não é? Eu faço esse clamor também aos casais da igreja. Faça de tudo para estar presente ali. O momento em que nós vivemos, ele é dramático nas questões familiares. Sim ou não? Então faça de tudo para estar ali. Me causa assim uma certa preocupação quando a igreja promove encontros desse tipo, como alguns foram promovidos aqui no sábado pela tarde, e ao chegar aqui tinha 7, 8, 10 casais, mais ou menos isso, e depois disso, um casal me liga: pastor, eu preciso, não estou dizendo o que aconteceu, pastor, eu preciso de uma visita porque há dificuldade aqui. Dá vontade de dizer assim: não vou. A igreja promoveu o melhor e você não foi. Mas não quero ser tão radical assim, mas dá vontade de dizer. A igreja promove encontros para ajudar, não é? Nos fortalecer, para que a nossa relação familiar ela seja mais intensa, e a gente fica de fora, não é? Então, sabe, todos, indistintamente, precisamos de participar de momentos assim. Não há nenhuma família perfeita aqui. Se eu queria conhecer, não tem. Então precisamos de fortalecer nossos relacionamentos. E esses encontros, essas palestras, elas nos ajudam muito. Eu participei de dezenas até aqui e quero participar de tantos outros que virão. E os organizadores aqui, se eu não coloquei, coloque meu nome, por favor, não é? Então eu quero estar ali. E planeje estar, pastor, está difícil, né? O valor aí excede um pouquinho. Excede sim, eu também não estou em condições muito de ir, não, mas eu vou, não é?
planeje aí de alguma forma estar ali, que Deus vai abençoar. O palestrante que vai estar ali, eu tenho que falar sobre ele, né? Eu já conhecia materiais, DVDs dele, e há 2 anos ele esteve num concílio pastoral, falar para os casais pastorais, família pastoral. O sentimento que eu tive ali é o seguinte: eu queria viajar longe para assistir esse homem falar. Como já foi dito, é um dos melhores que essa igreja tem. Quem participa, dificilmente ele volta mesmo, quase impossível. A Isabela esteve recentemente ali, no encontro, onde foi? Em Caldas Novas, né? Ela até pediu para adiar um pouquinho esse encontro, porque vocês já sabem, né? Mas, irmãos, por favor, planeja mesmo, que você puder, que você não puder, para estar nesse lugar. Que vai ser, sem contar que só o momento você estar ali com a família, só isso aí já aprimora a relação. E o que dizer ouvir um homem de Deus como é este homem, professor José Ayrton? Bem? Muito bem. Aliás, antes de dizer, eu quero pedir licença aos frequentadores do culto de quarta-feira. Um dia, ao apresentar essa mensagem, alguém me chamou: pastor, por favor, pregue esta mensagem no sábado de manhã. Então não é por falta de mensagem, não é por falta de conteúdo que eu estou repetindo uma mensagem, porque não foi só uma pessoa. Repita essa mensagem no sábado de manhã. E como entendi que realmente era necessário, então me permita, aqueles que já ouviram, ouvir de novo. Tá bem? Eu pergunto para você: o que é um milagre? O dicionário define milagre como um fato sobrenatural devido ao poder divino, coisa extraordinária que não podemos compreender e por vezes muito menos explicar. Mas sabe uma coisa, através dos tempos, filósofos, pensadores humanistas, alguns religiosos e ascéticos têm criado assim um abismo terrível entre fé e razão, entre milagres e fenômenos naturais. O argumento usado por esta classe, que diz ser classe lógica de pessoas, é que Deus não pode fazer milagres, porque se Ele faz milagres, Ele estaria agindo contrário às suas próprias leis, e se Ele criou as suas leis, Ele mesmo não pode dar o mau exemplo de quebrar essas leis. Parece lógico, não? Mas sabe qual é o problema? Que quando coloca esses conceitos, o problema é que os milagres acontecem. E eles continuam acontecendo. Todos nós queremos ser testemunhas de um milagre poderoso, não só testemunhas, quanto queremos ser recipientes de um milagre. Todos nós queremos, todos nós gostaríamos de ver algo assim extraordinário, que foge o controle das leis da natureza, da saúde, da medicina, das ciências e outras áreas afins. Todos nós queremos. E como é bom quando um pregador utiliza parte do seu tempo para relatar experiências de milagres. Nós nos enchemos de alegria, de esperança quando vemos coisas assim. Não é verdade? Mas nesta manhã eu queria, pelo poder de Deus, tentar oferecer à igreja algo superior a um milagre. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 2. Em 2 Reis capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2, e o versículo 9. Segundo Reis 2, 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito.
Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Viu a quem? Elias. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou. Que experiência extraordinária é essa? Onde se viu ali, e se alguém estava por perto, jamais poderia duvidar daquilo que aconteceu ali. Ao tocar aquele manto, as águas se abriram e ele passou. Mas, antes de entrarmos nesse detalhe, o pedido que foi feito aqui é um pedido muito interessante. Ele poderia ter pedido o seguinte: eu quero a capacidade que você tem de realizar milagres. Eu quero que você me dê o poder que você tem, para que ao dar uma ordem ela aconteça, ainda que seja algo extraordinário, como já disse, que contraria leis da natureza, mas eu queria este poder. Talvez ele poderia o seguinte: já que eu vou iniciar o ministério profético, seria necessário então que as pessoas pudessem ver algo que confirmasse o meu ministério. Teria sido um pedido interessante, mas ele não pediu isso. Sabe, nós que vivemos a história contada, é fácil, nós temos uma ótica diferente, mas seguramente um profeta, ele não era recebido: agora eu sou um profeta, e todo mundo se curvava diante dele, como aquela saudação típica de reconhecimento de autoridade lá do Oriente. Mas seguramente levava dias, anos, meses, anos, para que as coisas pudessem se encaixar, ele pudesse ser reconhecido como um profeta. Mas esse não foi então o pedido dele: eu não quero este poder. O que é que ele pediu? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Deixa eu corrigir uma interpretação aqui. Tradicionalmente se entende que ele pediu o Espírito Santo, mas textualmente falando, não foi isso que ele pediu. Ele pediu o espírito de Elias, ele pediu o entusiasmo de Elias, ele pediu a coragem de Elias, ele pediu a fé que Elias tinha. Ele pediu então as atitudes corretas que este homem de Deus tinha. E neste mesmo pacote que ele pediu, seguramente estava a confiança em Deus que Elias tinha. Então ele pede isso: me dê a capacidade de discernimento e me dê, acima de tudo, a capacidade de reconhecer a voz de Deus, de reconhecer o poder de Deus. Afinal, o que seria o ofício de um profeta sem discernir a voz de Deus? E quando ele pede isto, posteriormente a isto, se é que podemos dizer isso, ou junto com tudo isso que ele pede, veio, sem dúvida nenhuma, a capacidade e também o poder para realizar milagres. Não o poder dele, mas o poder de Deus. Este pedido de Eliseu, ele é semelhante ao pedido que o sábio Salomão fez, quando em sonho, Deus deu a ele o poder de escolher: escolha o que você quer. Ele poderia ter pedido então as riquezas, poderia ter pedido tantas coisas, mas o que é que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Mas essa sabedoria, porque a sabedoria, segundo a Bíblia, não é simplesmente o dom do conhecimento, de compreender as coisas, de ser versado nas ciências, nada disso. Sabedoria na Bíblia, o próprio Provérbios, depois escrito pelo próprio Salomão, ele vai dizer
que sabedoria, ela é o temor do Senhor. Aquele que teme a Deus de coração, biblicamente, ele é sábio. Portanto, pode ser uma pessoa que não teve acesso ao conhecimento formal, à educação. Pode ser uma pessoa simples, como o mundo diz simples, aquele que não tem conhecimento. Mas ele pode ser um grande sábio aos olhos de Deus, quando ele possui o temor do Senhor. Sabe, uma das coisas que me entristece no passado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as grandes universidades, elas existiram prioritariamente para produzir na pessoa o conhecimento de Deus. Tanto é que a primeira faculdade de cada universidade era a faculdade de teologia. Mas quando se cria esse abismo, onde se entende que fé é uma coisa e razão é outra, as duas não podem caminhar, essas universidades, elas se divorciaram da Bíblia e se divorciaram de Deus. E aparentemente produz os gênios da humanidade, mas produz os mais imbecis também que a humanidade já conheceu. Porque a Bíblia, ela diz que o verdadeiro sábio é aquele que teme a Deus. Quer ser sábio aos olhos de Deus? Aplica ao conhecimento da palavra e à comunhão com Deus. Mas Eliseu, em outras palavras, ele estava pedindo então o Deus a qual Elias serviu. Nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, o mundo hoje está polarizado, ao mesmo tempo que de um lado o ceticismo tem crescido, mas também o contrário do ceticismo, a religiosidade, ela tem crescido também assustadoramente. Parece que o radicalismo e o liberalismo e o ateísmo estão morando bem pertinho um do outro. E esse fenômeno da religiosidade faz com que os milagres estejam acima de qualquer coisa. A igreja que centraliza sua pregação em milagres, ela está, sem dúvida nenhuma, o quê? Superlotada. As pessoas estão em busca de algo que satisfaça sua procura, sua busca, e elas estão ali querendo ver milagres. Eu não quero entrar nesse detalhe se milagres ali aconteçam ou não. E até quero dizer que na sinceridade de uma pessoa, ele pode ver coisas ali que Deus pode realizar, por que não crer assim, não é? Mas o que aprendemos aqui, através da experiência de Eliseu, é que devemos primeiramente buscar o Deus que realiza milagres. Onde está? Quando ele faz aquela pergunta ali, diante daquela circunstância desafiadora, ele faz a pergunta, onde está o Deus de Elias? Essa não é uma pergunta que lança dúvida, porque muitas vezes nós fazemos perguntas em que nós já temos a certeza, e ao fazer essa pergunta, onde está o Deus de Elias, ele está expressando a sua confiança e a certeza de que o Deus que esteve com Elias a cada instante estava ali presente também, e ele coloca esta confiança, esse entusiasmo que Elias teve, coloca em ação e o milagre acontece. Portanto, qual o lugar de um milagre? Onde o milagre deve estar? Qual o lugar que ele deve estar em nossa vida? Não tente ver milagres ou não tente receber milagres sem que você esteja seguro de que o Deus que opera milagres, ele faz parte, ele foi um dia, ou está sendo entronizado em sua vida. Portanto, não nos preocupemos com os milagres, não saiamos à caça aos milagres, à busca de um milagre, sem que antes, repito, o Deus que opera milagres, ele está entronizado em nossa vida. Ele é a realidade maior, suprema, no trono da nossa vida, do nosso viver.
O que você quer nesta manhã? Quando foi feito aquele apelo, muitas pessoas estavam aqui à frente, eu também estive. Minha esposa fez uma cirurgia. Precisamos do poder de Deus para que a recuperação seja logo, é claro. Mas é possível que estamos afoitos por receber um milagre, mas esquecemos ou colocamos de lado o Ser Supremo, que é Ele quem realiza os milagres. Portanto, a nossa motivação nesta manhã, a partir desta manhã, a partir de agora e de todos os dias, a nossa motivação maior deve ser uma busca incessante por esse Deus extraordinário que realiza milagres. Agora, por que por vezes os milagres não acontecem? Nós clamamos e nós clamamos. Esperamos, esperamos e esperamos. E Ele não faz. Essa semana, eu busquei a minha filha na escola e rapidamente passamos, eu tinha pegar algo ali no shopping, e ela disse: papai, estou com muita fome. Tudo bem. Passamos ali: o que você quer comer? Você está com muita fome. Eu quero um milkshake. Milkshake não é coisa boa em hora nenhuma, muito menos na hora de matar a fome. Não é? O que você quer agora? Qual é a sua necessidade? Na cabeça de uma criança, a sua necessidade daquele momento era um milkshake. Mas eu entendi que a real necessidade de uma criança não era milkshake naquela hora. Era uma outra coisa. E aquela conversa de pai para filha, ela desistiu do milkshake e sentou ali para comer. Jesus disse que nós não sabemos o que pedir. Aquilo que realmente parece ser uma necessidade, aos olhos daquele que conhece a plenitude do passado, do presente e do futuro, Ele vai dizer: filho, essa não é a sua necessidade. Eu tenho algo superior para te oferecer. Mas você questiona: eu estou sentindo muita dor agora. Eu estou desempregado. As circunstâncias estão todas desfavoráveis. Agora vem me dizer que esta não é a minha real necessidade agora. Filho, aparentemente não. Aliás, aparentemente sim, mas aos olhos daquele que tudo sabe, não. Como, por exemplo, Ele pode te ensinar a lição da espera, da perseverança. Apocalipse mais tarde vai dizer que a característica dos santos é a perseverança. E realmente é. Olha, lembra, volta no passado, o dia que você foi batizado. No dia que eu fui batizado, 23 pessoas se batizaram, que eu me lembro, apenas 3 hoje estão. Talvez se sucumbiram diante da espera. Há coisas interessantes para desfrutar aqui nessa vida, e tem mesmo, mas tem coisas muito mais interessantes na vida por vir. Então devemos aprender a esperar por elas. E essa questão daquilo que nós precisamos, que aparentemente é uma necessidade, e por vezes ela é mesmo, mas o Deus do milagre, aquele que vê todas as coisas, e que sabe perfeitamente encaixar as peças do quebra-cabeça, Ele quer te ensinar uma lição de esperar. Falou: daqui a pouco as coisas vão acontecer, e você vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: perfeito, era assim mesmo. No presente nós não olhamos assim, mas lá na frente você vai dizer, como a Bíblia diz, que naquele grande dia será feito aquele clamor: justo é Deus em todos os seus caminhos. Você vai dizer isto: perfeito é Deus em todos os seus caminhos. E aquele sofrimento do passado, aquela espera interminável do passado, resultou numa bênção, e aqui estou eu, firme e forte nos caminhos do Senhor. Portanto, busque o Deus de Elias, busque o Deus que opera milagres, e não busque os milagres, e eles acontecerão automaticamente. Tenha certeza disso.
Repito a experiência de Elias, ele não pediu milagres. Ele não pediu capacidade para milagres, ele pediu aquele espírito de Elias que estava em conexão total, completa, 24 horas com Deus Todo-Poderoso. E essa mesma conexão com Deus que Elias teve, vieram milagres terríveis, tremendos. Portanto, você pode ser um recipiente de milagres, você pode ser também um canal de bênçãos para operar milagres na vida de pessoas, claro que pode, e acredite nisso. Mas esteja certo de que o Deus que faz milagres, Ele está entronizado no trono da sua vida, no seu coração, e Ele está acima de tudo e de todos, e os milagres virão. Mas Deus é maravilhoso. Os seus olhos não estão fechados, os seus ouvidos não estão cerrados para ouvir a nossa súplica. Ele vê e Ele conhece a experiência em que nós estamos passando agora. Ele viu aquela lágrima que rolou pela sua face naquela noite. Ele estava com você quando aquele telefonema tocou falando do falecimento de uma pessoa tão querida. Ele te segurou pela mão naquele momento. Ele te sustentou naquele adeus que machucou tanto e machuca, que te massacra ainda. Ele está com você neste momento quando possivelmente talvez a sua vida esteja agitada pelo mar bravio da circunstância em que nós estamos passando agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está estendendo as suas mãos também para te sustentar nos momentos difíceis desta vida. Meu irmão, essa é uma frase que eu digo e vou dizer sempre. Não deixe que as circunstâncias da vida te façam perder de vista a face serena daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele estará com você. Ele vai caminhar com você. Ele vai realizar milagres espantosos na sua vida. Mas, muito mais do que isso, o milagre maior, transformar a sua vida e te habilitar para estar num lugar onde não serão necessários milagres. Porque nós queremos milagres para desafiar o poder do mal, e o mal ali não mais existirá. Que lugar extraordinário será esse? Que experiência será esta? Um dos nossos pés tocarem as ruas das nações celestiais. Que Deus te abençoe. Que te faça realmente buscar incessantemente o Deus dos milagres, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, que seja o meu e o seu Deus, hoje e sempre. Amém.
No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo, ergo os olhos e posso ver o céu a me abraçar. O seu amor foi atrás montanhas e fez voar pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me atrás montanhas e fez voar pelo mar. Foi ali no alto dos teus ombros eu aprendi, sou forte pra lutar. Eu aprendi, sou forte pra lutar. Oremos. Pai querido, como é bom estar na Tua presença. Como é bom ouvir a Tua voz. Queremos, portanto, estar seguros de que há um lugar especial em nosso ser. Aliás, queremos entregar tudo que temos e tudo que somos a Ti. Que ao participarmos aí das coisas, dos cuidados desta vida, nada disso possa nos impedir de caminharmos lado a lado contigo até este grande dia, o grande momento. Quem sabe numa manhã, ou pode ser à tarde ou à noite, quando os nossos olhos avistarem as mansões que Tu disseste que um dia iria preparar para todos nós, como a Tua palavra no Evangelho de João, capítulo 14, preparar mansões para todos nós. Mas o que nos anima, que nos enche de esperança, é saber que o mal será apenas uma realidade distante, e desfrutaremos das maravilhas pelos séculos dos séculos. Que a perseverança possa estar presente em nossa experiência, a fim de continuarmos então firmes e fortes, como foi cantado. Força que vem de Ti para prosseguirmos em nossa jornada. Fortaleça, portanto, a cada um. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sair deste santo lugar,